Olá! Sétimo ano, nós vamos falar das eras geológicas. Eu sou a professora Ellen Ramos, de Ciências. As eras geológicas é uma maneira diferente de contar o tempo. Você lembra da teoria do Big Bang? Toda a massa do universo estava concentrada em um único ponto. De repente, uma grande explosão e tudo se espalha, formando o universo, as galáxias, os planetas, as estrelas e tudo o que existe. A Terra surge há 4,5 bilhões de anos. Aí, olha, no éon Adeano. O éon é um período de tempo marcado por um acontecimento. Nesta época, que durou muito tempo, a Terra era uma bola de magma incandescente, pegando fogo, que foi se resfriando lentamente e se transformando, ou melhor, formando a crosta terrestre. E as eras geológicas, que é essa marcação de tempo, como que elas acontecem? A gente, para determinar esses acontecimentos, esses marcos históricos, precisa encontrar fósseis. E são os fósseis que permitem que a gente dê nome a esses períodos históricos antigos, chamados de eras geológicas. Com base no estudo das rochas e dos fósseis, os geólogos dividiram a história da Terra em intervalos chamados éons. Éons são subdivididos em eras. Eras são subdivididas em períodos e períodos são subdivididos em épocas. Esse é o tempo geológico. A palavra éon significa um intervalo de tempo muito grande, indeterminado. Ele também não tem uma continuidade no sentido de dizer, como a gente diz, daqui a uma semana. Então, um éon poderia demorar mais tempo ou menos tempo que o outro. Por quê? Porque ele depende desse acontecimento marcante para que nós determinemos, este acontecimento foi determinante para a mudança geológica no planeta. Então, a história da Terra está dividida em 4 éons: o Adeano, o Arqueano, o Proterozoico e o Fanerozoico. O Adeano é o mais antigo. Nesse tempo, como eu já falei, a Terra era uma bola de magma incandescente. Impossível de ter vida nesse ambiente tão rústico. Todos os éons são divididos em eras: pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e cenozoico. Uma era geológica é caracterizada pelo modo como os continentes e os oceanos se distribuíam e como os seres vivos nela se encontravam. No primeiro momento em que os continentes se formam e que a gente consegue identificar, a gente tem um único bloco de continentes, chamados de Pangeia. E eles foram se separando no formato de continentes que a gente conhece hoje. Mas voltando aqui para esse tempo geológico, para essas eras, nós temos aí o éon proterozoico, Esse éon proterozoico, ele tem uma importância
muito grande, ó. Tô vendo aqui? Esse desenhozinho aqui tem um significado, ok? Nesse éon, né, nessa época, a gente tinha algas e bactérias dominando. Elas dominaram o planeta durante 2 bilhões de anos. Somente há 600 milhões de anos apareceram os seres multicelulares, ou seja, formados por mais de uma célula. Então, aí a gente tem o Cambriano. O Cambriano vai de 542, deixa eu ver aqui, ó, período Cambriano, 542 a 488. 488. Esse período ele é caracterizado por organismos exclusivamente aquáticos. É a vida na água. Há 360 milhões de anos, os fósseis, né, nos revelaram que estavam presentes já anfíbios na Terra. Então, é o período Devoniano. Então, no período Devoniano, aqui, ó, a gente tem os primeiros anfíbios. E esses anfíbios, animais anfíbios, são aqueles que vivem um tempo na água, um tempo fora da água, conseguem intercalar essa vida, não dependem totalmente do ambiente aquático. Conseguem sair um pouco, se deslocar um pouco, ok? E aí a gente tem 210 milhões de anos, surgem os mamíferos. E aí, vamos lá, os mamíferos, 210, 299, 200, é por aqui mais ou menos, ok? Os mamíferos. E aí, nós temos o período quaternário, a época Pleistoceno e o tempo histórico que vai marcar o quê? O homem, o surgimento do homem. Somente com o homem é que a gente tem um período histórico. A gente deixa de contar o tempo em eras geológicas e começa a contar a história humana. Durante o período Cambriano, 500, a gente já falou isso, né? Todas as formas de vida eram restritas a ambientes aquáticos e também os primeiros organismos semelhantes aos vertebrados que não apresentavam esqueleto ósseo. Há cerca de 360 milhões de anos atrás, no final do período Devoniano, os primeiros organismos anfíbios começaram a se deslocar para a terra firme. Todas as evidências geológicas atuais indicam que os mamíferos se originaram há 210 milhões de anos ao final do período Triássico. Eram animais noturnos do tamanho de ratos ou camundongos. O homem surgiu no período quaternário, época Pleistoceno, e só a partir de então surge o tempo histórico. Aqui, mais uma vez, eu quis colocar a figura. E aí a gente tem as tecnologias digitais que reconstroem a vida na pré-história. Nós somos muito felizardos hoje em dia, né? A gente pode ir ao cinema e encontrar lá dinossauros e recriações de como era a vida no passado histórico remoto, né?
E tudo isso graças à tecnologia que nós temos hoje, à computação gráfica, que fazem, né, e a criatividade humana também, que fazem verdadeiras obras de arte, obras de ficção, mas que levam a gente assim a morrer de medo mesmo, né, gente? Porque assim, dinossauro atrás da gente numa tela de cinema, se o cinema for 3D, então nem se fala. E aí, você consegue perceber a importância dos fósseis? Olha aí, ó. Olha essa impressão de libelo aqui, ó. É do Cretáceo. Gente, olha. Ser humano é realmente incrível. Então, a ajuda dos fósseis contando a nossa história. Por meio do estudo dos fósseis, foi possível ao homem compreender a evolução dos seres vivos, as adaptações e extinções ao longo da história da Terra, reconstruir os organismos em uma dada época, conhecer o seu modo de vida, como interagiam entre si e como se relacionavam com o meio ambiente onde viviam, construir os ambientes do passado e assim reconstruir a geografia da Terra, reconstruir os climas do passado, efetuar a datação relativa das rochas. A idade das rochas é calculada a partir dos minerais encontrados na rocha através da tecnologia de adaptação. E tudo isso quem faz é o profissional geólogo, né? Eu acho esses caras, essas pessoas assim que trabalham com geologia muito incríveis e interessantes. E aí, a gente tem aquelas perguntinhas que eu falei para vocês que a gente ia deixar, tá? Para você responder. E aí a gente, na próxima aula, no nosso próximo encontro, a gente faz aí um debate, mas eu quero que todo mundo responda. Eu vou colocar também aqui no finalzinho, aqui na parte da descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá. Consulte a imagem da página anterior, no caso, né, aquela imagem que a gente trabalhou em vários slides aí. Não, é aquela imagem da libélula, né? Viveu no período Cretáceo. Podemos dizer que ela viveu há cerca de quantos bilhões ou milhões de anos atrás? Você vai olhar na tabelinha e vai ver, tá? Onde está o Cretáceo. Até aí do lado, eu coloquei uma outra tabela que não é da nossa apostila, mas dá para tirar uma colinha também, hein? Tá bem facinho, hein? Tá bem facinho mesmo. Qual foi o período em que surgiu o ser humano? Também dá para tirar a colinha aí. Ó, ser humano, surgimento do tempo, surgimento do homem, ó. Surgimento do homem, tá? Então, facinho. Qual foi o período em que só existia vida aquática e qual foi o período em que surgiram os mamíferos? Espero que você tenha gostado da aula de hoje e até a próxima semana. Não esqueçam todos de falarem estou presente, tá? Se não é para responder ou não entendi, eu não consigo responder, não dá para ler, mas você está ouvindo essa aula, dá o seu like aí dizendo estou presente. Não dá só o seu like não, dá o seu like e manda uma mensagem dizendo estou aqui com o seu nome, ok? Não esquece seu nome e turma, porque cada professor coloca postagens para várias turmas. Então, a gente precisa saber qual é a sua turma para identificar e colocar lá no nosso diário a sua presença.